Ok, aguardando.
Toninho, por favor, pode abrir o microfone? Opa! Desculpe aí, nossa falha com o microfone fechado. Começa agora mais um Resumo do Dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV. Agora sim, nosso programa de número 700, nesta quinta-feira, dia 11 de março de 2021, né, que infelizmente é um dia que não tem boas notícias para a gente apresentar aqui, né? O destaque do nosso programa, pelo segundo dia consecutivo, o país ultrapassa a marca de 2.000 mortos, somando quase 5.000 mortos em 2 dias e totalizando em números reais, que nós vamos explicar aqui, em torno de 400.000 mortos já na pandemia, né? Quer dizer, com números oficiosos, aí, oficiais, né? Os números oficiais são da ordem de 273 mil, mas nós vamos discutir esses números e mostrar porque, na realidade, infelizmente, nesse momento, nós já temos aí cerca de 400.000 mortos. Vamos falar aqui também da tira máscara, põe máscara do Bolsonaro. Né? Vamos falar dos dados da pandemia, da fase da nova invenção do Dória, a fase emergencial. Né? Depois da fase vermelha, que já não tem mais, é mais do que vermelha, a situação ficou para lá de roxa. Né? A encenação do Dória é decretar aí a fase emergencial para fingir que está fazendo alguma coisa diante da pandemia. Vamos falar da aprovação da PEC emergencial, retirando aí direitos, atacando aí os servidores, mas com uma negociação aí contendo os limites dessa retirada. E vamos destacar também aqui na Dinamarca, Noruega e Islândia a suspensão do uso da vacina AstraZeneca após a confirmação de casos de trombose. Então fique conosco, você que está por aí, você que já chegou aqui no nosso site. Eu acho que o som já voltou, não voltou? Você está nos ouvindo aí, manda um sinal aí. O pessoal mandou mensagem nos avisando que a gente estava sem som, mas acho que já foi aí devidamente recuperado. Então, obrigado a vocês aí que nos acompanham, né? E saudando, né, o pessoal que estava agora há pouco assistiu conosco aí o comando de greve, né? Nós vamos falar aqui brevemente, vamos, né? São Paulo, o governador de São Paulo anunciou aí a suspensão das aulas. Infelizmente, em condições deploráveis, né, a situação no Estado, mas uma vitória da mobilização dos professores, dos trabalhadores da educação. Nós vamos falar disso quando falarmos aqui da fase emergencial. Né? Agradecer vocês que estão conosco. Hoje, muita gente assistindo agora, nesse momento, aí, a aula da Universidade Marxista, né, com o companheiro Rui Costa Pimenta, mas e vai assistir com certeza muita gente que está lá assistindo, vai assistir depois o nosso programa. Eu saúdo vocês que estão conosco por aqui, a Maria Margarida Genro, né, o Daniel Junho, o que está por aqui com a gente, a companheira Carla Silva, sempre participando aqui conosco, Leon Trotsky, né, o companheiro que tem como pseudônimo, o companheiro nosso, sempre participando aqui conosco, Dina História, né, a Vera Araújo, que estavam aí conosco já participando antes, junto com a professora de Nelson Cesaretti, né, comentando aí o que nós divulgamos há pouco aí no programa Comando de Greve. A luta de educadores em luta foi fundamental na rede estadual e municipal de São Paulo. Bom, agradecer a todos vocês, o Fabiano Proletário, né, Orlando Júnior, Jazão Guaraneste, opa, chegando por aqui, boa noite, companheiro, o Orlando Júnior, acho que já falei, bom, Sem Chance, também participando conosco, estava alertando aí para o problema do som, e já agradecendo o superchat, né, que foi também para avisar de que a gente estava sem som e contribuir com a gente, a companheira Carla Silva, muito obrigado, e vocês que estão nos acompanhando, sigam aí o bom exemplo da companheira Carla e contribuam conosco para sustentar esse canal combativo, independente, revolucionário, a serviço da luta dos trabalhadores. Bom,
As notícias não são boas, né, mas a gente, para dar uma aliviada e também para usar como arma, né, o humor. Vamos mostrar aqui algumas charges do companheiro, nesse começo de programa, do companheiro J. Camelo. Né? Nós estamos aí com probleminhas técnicos, você deve estar acompanhando essa semana, estamos fazendo um ajuste aqui na nossa parte técnica, pode ter uma diferençazinha na velocidade, mas nós vamos mostrar aí 3 imagens produzidas pelo companheiro J. Camelo, né, que contribui não só conosco, né, mas com todos os setores da esquerda que querem usar aí também o humor, né, o desenho, o traço de enorme qualidade do companheiro para expor aquilo que a gente está pensando. Bom, a primeira imagem aí do J. Camelo, a primeira charge, mostrando aí setores da burguesia, da imprensa golpista babando, né, diante da situação criada, da nova situação criada pela anulação das condenações de Lula, e o que provisoriamente restitui os seus direitos políticos. Né? A gente não deve ficar excessivamente confiantes, porque, obviamente, a direita... e aí vocês veem aí a charge do J. Camelo, o efeito Lula, né? Tratando aí a preocupação da burguesia, né? Hulk lá, brilha lata véia, Hulk lá. Né? Hoje eu já assisti de manhã lá na Globo News, o jornalista da Globo comentando que contra o Bolsonaro, que fala na linguagem do jornalista da Globo, falaria a língua do povo, e Lula, que também fala a língua do povo, precisa de um candidato que fale a língua do povo, e esse candidato seria o Luciano Huck. Tá? O playboy da TV Globo, né, seria aí o candidato agora que a direita vai procurar promover, né, diante da crise, né, formada aí. Bom, a segunda charge é sobre a situação de desmoralização total, né, da Operação Lava Jato. Né? Mesmo é óbvio que a burguesia vai procurar, tem uma pressão para requentar aí a Operação Lava Jato. Né? A Folha de São Paulo aí publicou, por exemplo, editorial, matérias cobrando que haja uma celeridade no processo que o Fachin transferiu da desmoralizada Vara Federal de Curitiba para não menos criminosa Vara Federal do Distrito Federal. Né? A manobra feita lá, e a charge mostra aí a desmoralização, lixo da história, e o Moro na lata de lixo, inclusive, que é a Lava Jato. Né? Vocês estão vendo aí a imagem colocada pela nossa produção. Bom, evidentemente que nós aqui estamos alertando que a gente não fique aí excessivamente confiante, né? Como nós nunca sempre alertamos que a gente não deveria confiar ou ter grande expectativa na decisão da justiça. E obviamente, o que a gente viu também nessa semana, teve uma dose forte de manipulação, né, na medida em que a desmoralização da Lava Jato em Curitiba obrigou a transferência do processo lá para o Distrito Federal, mas que há uma pressão da burguesia para retomar o processo e as condenações aí sobre o Lula, tamanho a repercussão e a pressão em torno que representa aí a presença da candidatura do Lula. Bom, por último, a imagem do companheiro J. Camelo em apoio aí, né, a política que nós defendemos, que é que tem que lançar imediatamente Lula como candidato à presidência da República, deixar de lenga-lenga, né? É a nossa mensagem também a toda a esquerda, né? Deixar de conversa fiada, deixar de lenga-lenga e lançar a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Por que isso é fundamental? Porque não se trata de esperar por um momento. Né? A direita está numa crise, tomou forçado essas decisões dos últimos dias, mas não há por que esperar pela situação. Nós vamos ter, diante da situação agora, vai se colocar uma nova etapa da guerra,
né, da enorme guerra que está para ser travada. Né? Não vamos acreditar aí, como procuram fazer querer certos setores da esquerda pequeno-burguesa, que o mundo é um mundo cor-de-rosa, em que a justiça agora decidiu que o Lula tem os seus direitos políticos restituídos e tudo vai ficar nessa normalidade e que a burguesia vai caminhar democraticamente para as eleições. Obviamente que não. Né? Nós estamos aí num processo de luta e é preciso colocar o bloco na rua. É interessante porque semanas atrás a gente viu aí a imprensa e setores do PT, como o próprio pré-candidato Fernando Haddad, falando em colocar o bloco na rua. Bom, agora saiu aí um outro bloco, uma escola de samba mais poderosa, né? A Unidos do Lula 2022. Então, é hora, né, de colocar essa escola de samba, a mais popular do Brasil, é uma espécie de junção da Mangueira com a Portela, né, com os blocos de axé da Bahia, os trios de frevo lá de Recife, é tudo, né, é tudo aquilo que representa aí o interesse do povo brasileiro. Então é preciso mobilizar, não é hora de vacilação, é preciso superar aí a conversa fiada de setores da esquerda, que tem que esperar discutir o programa. O programa é a mobilização dos trabalhadores. O programa se debate, né? E o programa não vamos ter diferença. Nós do PCO vamos apoiar a candidatura do Lula por um governo dos trabalhadores, um governo sem patrões, sem aliança com os capitalistas, né? E o programa vai ser parte o programa que efetivamente vai se impor ao país, que vai se estabelecer, vai depender da luta de classes. Agora, um problema fundamental nesse momento é que lançar a candidatura de Lula é uma arma para refrear, né, a política da direita, que é preparar aí um terceiro golpe, porque a burguesia não derrubou a presidenta Dilma, não evitou a candidatura do Lula com os processos fraudulentos da Operação Lava Jato, para agora permitir que, de maneira natural, né, o Lula participe das eleições e ganhe as eleições naturalmente. Acreditar nisso é como acreditar em Coelhinho da Páscoa, cegonha, Papai Noel, né, coisa que nem é coisa infantil. Né? Então é preciso ter claro que a direita vai se preparar, né, para ganhar essa batalha, né, essa guerra que nós temos pela frente. E não vai ser com métodos, vai ser com os métodos, com aquilo que a direita sabe fazer, que é jogar sujo, né, que é procurar falsificar, se for preciso, impor ao Lula uma nova condenação. Está aí os militares ameaçando a situação. Eles estão ameaçando, por enquanto, ainda de maneira mais leve, porque a situação de crise é total. Está morrendo, oficialmente, né, mais de 2.000 pessoas todos os dias. Agora, obviamente que eles vão procurar criar as condições para evitar uma vitória do povo brasileiro. Não vamos ficar iludidos de que a situação está resolvida. Por isso, é preciso, né, colocar aí a candidatura do Lula como uma realidade que se imponha, né, contra as armações da direita e também contra as vacilações daqueles setores da esquerda, né, que querem dar tempo ao tempo para ver se a direita consegue se recompor diante da situação. Bom, vamos em frente, então, na nossa pauta. A própria burguesia destacando o seguinte, que pressão dos apoiadores de Bolsonaro fez o presidente legítimo desistir de máscara. Ele voltou hoje a retirar a máscara e atacar as medidas restritivas. Né? Depois de um dia em que ele encenou, né, por conta da própria pressão, e a imprensa destacou aí que o discurso do Lula era um fator de pressão enorme sobre o próprio Bolsonaro, né, onde os jornais, a TV procuraram mostrar também no dia de hoje, o Bolsonaro realizando aí ato no Palácio, com todos os ministros usando máscara, etc. e tal. Bom, isso aí não durou nada, não durou nem 24 horas, essa suposta nova postura do Bolsonaro. Né? Ele voltou, depois de adotar um comportamento que muitos setores atribuíram aí a pressão e as críticas feitas pelo Lula, né? Hoje ele já participou de reunião
e de atividade sem máscara, né? Se reunindo com parlamentares da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa e criticou as medidas restritivas, né, defendidas aí, supostamente, aí eu queria destacar por governadores e por setores da esquerda, porque isso aí nós estamos diante de uma encenação, né? Nem o Bolsonaro e nem os chamados governadores aí querem efetivamente as medidas restritivas, né? O que nós temos aí, não da maneira que elas teriam que ser adotadas para serem eficazes, o que pressuporia um isolamento efetivo e dar garantias, né, ao povo brasileiro de que esse isolamento possa ser cumprido, porque ninguém vai ficar isolado vendo os filhos passando fome, né? Então, obviamente, que essa política é uma política para lá de enganosa, né? E o Bolsonaro faz um jogo de cena aí com os pequenos, com o setor da sua base, né, de apoio. Por isso, hoje ele voltou aí a tirar as máscaras, quando estava falando para um público mais amplo ontem, né, para posar na televisão, ele botou a máscara. Hoje, aí, para falar, né, para setores que compõem aí a sua base de apoio, ele voltou a tirar a máscara e criticar o isolamento, né? Não se trata, obviamente, da nossa parte, nós defendemos o isolamento, né, não da maneira como defendida aí pelo governo, por governos cínicos aí, e que se dizem científicos, como Dória, Zema e tantos outros aí, né, mas como uma medida efetiva, que garanta, né, em primeiro lugar, o atendimento das necessidades fundamentais aí da população. Coisa que nem de longe é possível, né, sem auxílio emergencial e sem um auxílio emergencial de verdade, né? E também não é possível o isolamento, que é feito só de madrugada, né, que é feito à noite, como se o vírus fosse boêmio, né? E, enquanto isso, durante o dia você tem aí transportes coletivos lotados, né, a população sendo empurrada para as ruas por força das suas condições aí de desespero, né, para defender a própria sobrevivência, né? Então, é preciso denunciar essa política de farsa, tanto do Bolsonaro, né, como que não quer adotar medida efetiva nenhuma para conter a pandemia, não quer gastar, não quer abrir a chave do cofre, não quer tirar o dinheiro de quem tem, né? E como resultado dessa situação, nós temos aí o quadro que a gente chegou aí no dia de hoje. O Brasil registrou. De novo, nós temos aí a discrepância, né? Vocês vão ver no quadro aí apresentado pelo Ministério da Saúde, teriam sido aí mais de 2.300 mortos. Já no quadro divulgado agora à noite pela Secretaria Estaduais de Saúde e pelos órgãos da imprensa golpista, 2.207 mortos em 24 horas. Pelo segundo dia consecutivo, o país não só registrou recorde de mortes, mas como também ultrapassou a marca de mais de 2.000 mortos e se colocou aí à frente de todos os países do mundo, né, em número de mortos pela Covid-19. Bom, o quadro que vocês estão vendo aí do Ministério da Saúde, né, mostra aí um número em 272.889, o total, pelo horário diferente, esse quadro divulgado à tarde pela Secretaria de Saúde. Bom, só antes destacando, aí vocês estão vendo aí, São Paulo ultrapassou a marca de 63 mil mortos, né? Ontem, a capital, São Paulo, se tornou novamente, né, a gente divulgou aqui, a cidade do país com mais mortos, superando o Rio de Janeiro, né? Em segundo lugar, entre os estados, né, permanece aí o Rio de Janeiro com mais de 34 mil mortos, né, seguido por Minas Gerais, 20 mil mortos, e a essa altura parece que a quarta posição já é ocupada aí pelo Rio Grande do Sul, mais de 14 mil mortos. São números gigantescos, né, embora sabidamente todos eles falsificados. É bom lembrar, né, que estudos feitos pelas universidades, levantamentos
comparando os números de mortos divulgados com base nessas informações do Ministério da Saúde e das secretarias estaduais de saúde. Comparando essa situação com o número de mortos dos cartórios, né, e sabendo que o Brasil não segue a determinação, a gente sempre lembra aqui da ONU, né, e da Organização Mundial de Saúde, de que sejam contados também entre as vítimas da Covid, aqueles casos de pessoas que não tendo teste realizado ou confirmado a tempo, antes do óbito, tenham pelo menos três sintomas da doença, né? Então, as estimativas das pessoas que fizeram esse confronto eram, já no final do ano passado, de que isso acaba estabelecendo uma diferença de 50% entre os números divulgados pelo governo e os números efetivamente de mortes ocorridas. Então, nesse momento, se a gente colocar em cima dos 273 mil mortos, né, mais 50%, a gente ultrapassaria, infelizmente, a marca de 400 mil pessoas mortas no país. Né? É disso que nós estamos falando, é uma situação devastadora, né? E que, evidentemente, fica claro que o que a burguesia faz, que todos os governos da burguesia fazem nesse momento, é brincar com o sofrimento do povo, né? É adotar medidas aí de figuração, não há testes, não há vacina, o governo, é bom destacar que o governo hoje, o ministro da Saúde, ele modificou já pela enésima vez a previsão de vacinas. A previsão que chegou a ser para o mês de março, da ordem de mais de 40 milhões de vacina, agora está sendo reduzida a menos de 25 milhões. Né? Quer dizer, a cada dia é um número, e o fato é que as vacinas não chegam e a vacinação segue aí a passo de tartaruga, e nós temos um pouco mais de 4% de pessoas vacinadas em todo o país. Bom, 273 mil mortos, é um número gigantesco. Bom, a média de recorde, a média de morte, né, ela foi recorde pelo 13º dia consecutivo, só para a gente saber, desde o dia 27 de fevereiro, quando a gente tinha como média 1.180 mortos, né, o Brasil, a gente quebrou, não parou de bater recorde. Essa marca de 27 de fevereiro era a maior média, né, da pandemia. Hoje, nós temos a média de 1.705 mortos por dia. Quer dizer, nessa média do dia de hoje, e é a média dos últimos 7 dias, só para a gente se situar. Nessa média, né, seguindo essa média, nós vamos ter mais de 50 mil mortos ao longo de um mês. Né? Mas, infelizmente, né, a média ela não é... Hoje, por exemplo, nós tivemos aí mortos bem acima dessa média, mais de 500 mortos acima dessa média, mostrando que a média está crescendo, ela está numa curva crescente, exponencial, né? E que tende a elevar aí. E, bem lembrando, que essa média corresponde aos mortos reconhecidos, né, pelo governo como sendo mortos da pandemia, e que, infelizmente, esses são números subnotificados, diretamente falsificados. Agradecer aí ao companheiro Leon Trotsky pela contribuição aqui, mandando aí a figurinha simpática, o sticker, contribuindo com a gente, com o nosso canal, e chamando você aí a fazer o mesmo, a seguir o bom exemplo da companheira Carla Silva, do Leon Trotsky, e a contribuir conosco para sustentar esse canal combativo, independente, revolucionário. Bom, para participar da encenação, né, enquanto o Bolsonaro tira a máscara, coloca a máscara, né, num dia faz discurso defendendo a vacina para ver se fica parecido com o Lula, no outro dia critica o isolamento com os seus apoiadores. Bom, hoje em São Paulo, o outro chefe da direita, o fascista João Dória, que se diz científico, de científico não tem absolutamente nada, decretou que o estado de São Paulo estava entrando aí na fase emergencial, né?
A fase emergencial não existia nos planos do governo, né? A previsão do governo era ir até a fase vermelha, né? Era a fase mais perigosa, mas a situação já ficou para lá de fora de controle, né? E, bom, o que significa aí essa fase emergencial? O Dória, né, decretou aí, dias após ter decretado as igrejas como atividade essencial, que deveriam permanecer abertas, mesmo em meio à enorme onda de mortes, enorme crescimento da pandemia. Então, as igrejas terão atividades presenciais interrompidas, o campeonato de futebol ficarão suspenso e o governador anunciou que entre o dia 15, próximo, segunda-feira, e o dia 28 de março, as escolas estaduais entrarão em recesso escolar, né? E houve um aconselhamento de que as escolas municipais e estaduais adotassem a mesma medida. O prefeito ainda não tinha anunciado a adoção da mesma medida na capital, mas a Justiça, a 13ª Vara da Fazenda, intimou o governo a cumprir a decisão já adotada anteriormente na Justiça, e, diante da fase emergencial, a determinar o fechamento das escolas, né? Bom, apesar disso, o governo autorizou a continuidade de uma série de funcionamento de uma série de coisas que, evidentemente, não tem caráter emergencial, como lojas de material. Bom, as lojas de material de construção que estavam abertas terão que fechar, né? Haverá proibição do uso de parques e praia, e teletrabalho será obrigado para as atividades administrativas não essenciais. Atendimento presencial permanece proibido em bares e restaurantes, e o sistema drive-thru só poderá funcionar fora do horário do toque de recolher, porque o Estado, o Dória resolveu ampliar o toque de recolher, que era às 23, passou para as 20 horas, de 20 às 5 da manhã. Bom, isso aí significa, como a gente viu hoje mais uma vez, né, a denúncia de que os transportes seguem lotados, né, e não há, né, para suprir essa situação em que a população se vê, uma larga parcela da população se vê forçada ao isolamento, não há nenhuma medida efetiva de garantir, por exemplo, né, não só aí aos trabalhadores, aos empregados, um verdadeiro auxílio, como também aos pequenos comerciantes, né, as pessoas aí que vivem do trabalho, do pequeno comércio, do pequeno negócio que tem, né, da pessoa do bar, daquele que tem aí um salão de cabeleireiro, de barbeiro, né, da pessoa que tem uma pequena loja. Nada disso, né, a preocupação do governo Dória, e nem tampouco do Bolsonaro, que faz demagogia, né, mas nesse momento que seria necessário gastar uma parte desses recursos do orçamento público que vão para os bancos, 47%, né, dos impostos pagos pela população, aí nem pensar, porque tirar dos bancos, né, não está no plano nem do Dória, nem do Bolsonaro e de nenhum governo capitalista. Bom, destacando aqui na nossa pauta, vamos aqui para o nosso 6º ponto. O governo aprovou hoje, na Câmara dos Deputados, a chamada PEC emergencial. Bom, a imprensa, principalmente os setores da área de economia e também de política, vão anunciando aí que o Guedes teria sofrido uma derrota. Isso porque a Câmara manteve um artigozinho, né, permitindo a promoção automática dos servidores. Sabe aquela coisa quando os servidores, por exemplo, muitos professores, servidores públicos em geral, têm lá direito a acréscimo no salário por tempo de serviço, ou coisa do tipo, né? Até isso o Guedes queria colocar, né? Então a Câmara aprovou por 444-18, né, a retirada da PEC emergencial dos trechos que impedem a progressão e promoções de carreira de servidores e agentes públicos. Bom, no entanto, né, essa votação aí visava
completar, né? O Guedes está fazendo aí terrorismo, dizendo, né, através de deputados da direita, como Paulo Ganini, do Novo, que essa mudança na PEC emergencial pode chegar a 90 bilhões. Né? E o deputado que vive aí com seu salário de mais de quase 40 mil reais, fora as vantagens, né? E quantidade enorme de assessores, o que eleva aí os ganhos do gabinete para mais de 100 mil reais, ele clamou pela solidariedade. Cadê solidariedade? Perguntou o direitista, né? Mostrando, obviamente, que o problema para a direita é tirar de quem não tem, tirar do trabalhador. Né? Cadê a solidariedade dos bancos? Perguntaria eu. Cadê a solidariedade das grandes empresas capitalistas que estão faturando os tubos, né, diante da pandemia? No Brasil, aí, os bilionários, tem bilionários fazendo a festa, por exemplo, pela ampliação dos negócios pelas vendas na internet. O caso da proprietária aí do Magazine Luiza, que foi apresentada aí pela imprensa capitalista como possível candidata nas eleições do ano que vem. Né? Bom, o fato é que o governo está impondo uma PEC miserável, que além de retirar, de conter aí, aumentos salariais dos servidores, obrigar o governo federal, estados e municípios a fazerem cortes nos gastos públicos, é uma PEC, tudo isso é usado, tem como pretexto pagar, né, um auxílio emergencial super miserável de R$ 175 a R$ 375 reais. Né? Na média, aqueles que conseguirem receber, porque se estima que mais da metade dos 68 milhões de pessoas que chegaram a receber o auxílio emergencial no ano passado não receberiam agora. Né? O auxílio seria por apenas, a estimativa é de 4 meses, porque o Congresso Nacional fixou um limite de gastos de 44 bilhões. Só para a gente ter uma ideia, o governo anunciou que no ano passado, com aquele auxílio emergencial pago, primeiro de R$ 600 reais e depois de 300, foram gastos coisa de 290 bilhões. Então, com 44 bilhões, é coisa aí de 15%, né, do valor pago no ano passado. Quer dizer, não vai dar para pagar quase nada. E se o sofrimento, a fome, né, a miséria já se espraiou, né, no ano passado, no momento de alta crise da pandemia, imagine agora que a situação está totalmente fora de controle, que o desemprego é maior e o auxílio emergencial é menor, né, para deixar a população se lascar. R$ 175 reais, que será o valor do menor auxílio emergencial a ser pago, dá para comprar aí um botijão de gás, 2 pacotes de arroz, um pouco de feijão e de óleo. E olhe lá. Né? Uma cesta básica numa cidade como São Paulo, por exemplo, uma única cesta básica, está acima de R$ 650 reais. A estimativa do DIEESE, Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas Socioeconômicas, aponta que para uma família operária de 4 pessoas seriam necessários, no mínimo, 3 cestas básicas. Né? Então, só com alimentação, né, com produtos essenciais da cesta básica, seria necessário gastar aí coisa de 2 mil, mais de 2 mil, em torno de 2 mil reais, vai, na maioria das cidades do país. E o governo está propondo aí que o povo se vire, se dane, quem conseguir receber, né, com esse auxílio miserável de 250, e isso ainda é usado como um pretexto para atacar o funcionalismo público, né, como esse calhorda aí do Novo, né, dizendo que o funcionalismo não aceita isso, é falta de solidariedade. Vai pedir solidariedade para os banqueiros que patrocinam aí a sua campanha eleitoral. Bom, em frente, e já caminhando para o encerramento do nosso programa, destacar aqui o acontecido em países da Europa que suspenderam o uso da vacina da AstraZeneca após casos de trombose. Né? É o caso da Dinamarca,
da Noruega e da Islândia. Mas foi anunciado também que 6 outros países, a imprensa internacional destaca, que 6 outros países pararam de aplicar um lote, enquanto a Agência Europeia de Medicamentos investiga se houve uma ligação com um coágulo sanguíneo, ainda não confirmado, né? O órgão recomenda, nesse momento, manter o imunizante. Bom, isso aqui é bastante preocupante. A AstraZeneca é a segunda vacina em uso no país, né? Nesse momento, nós temos aí a Coronavac, produzida por uma empresa instalada na China, né? Uma empresa, é bom que se diga, uma empresa capitalista instalada na China, não é uma empresa pública. E por último, em primeiro lugar, em segundo lugar, está justamente a AstraZeneca, que no Brasil é tutelada pela Fiocruz, né? Bom, no entanto, no dia de hoje, né, os países que eu citei aí, a Dinamarca, Noruega e Islândia, decidiram suspender a aplicação dessa vacina, né? Eles tomaram a medida até que se esclareça se a administração do imunizante está relacionado a vários casos de coágulos sanguíneos em pacientes que a receberam em diferentes países da União Europeia. Quer dizer, não foi apenas um caso ou outro e apenas nesses países, né? Então, a vacinação, o uso da vacina foi suspensa por 14 dias, né? No caso da Dinamarca, e nos outros lugares ainda sem data definida, né? Bom, 6 outros países que eu falei no começo são a Áustria, Letônia, Estônia, Lituânia, Luxemburgo e, por último, a Itália, né? Anunciaram nos últimos dias a suspensão de lotes específicos da vacina também distribuídos na Espanha, por sua possível relação com casos de trombose. Bom, é um dado preocupante, né? Porque nós estamos vendo aí a pressa com que as empresas capitalistas se lançaram na disputa pelo mercado, né? Tem vacinas, inclusive, como aconteceu agora recentemente no Brasil, que exigiram que os governos, que os países aprovassem leis, né, e as isentando de quaisquer responsabilidades, né? Foi o caso no Brasil, isso foi feito aí diretamente para favorecer a vacina da Pfizer-BioNTech e da Johnson Johnson, né, que exigiram que aqueles que comprem a vacina, seja o governo federal, estados e municípios, desobriguem, né, a Pfizer e a BioNTech, e agora todas as empresas que venderem vacinas no Brasil, assumir qualquer risco, né, qualquer responsabilidade diante do que aconteça depois. Veja só o que está acontecendo aí na Europa. Se for confirmada a situação, a responsabilidade da vacina, é óbvio que seria o caso de responsabilizar, né, as indústrias farmacêuticas responsáveis ou irresponsáveis pela situação. No entanto, né, aqui se aprovou aí uma legislação e deixa tudo liberado, né? Não precisa ter nenhuma medida de prevenção, nenhuma responsabilidade, né, por parte da indústria farmacêutica, né? É evidente, né, que nós estamos diante de uma situação muito temerária, né? O que coloca a necessidade, né, de que a vacinação fosse colocada aí sob um estreito controle de órgãos de confiança da população, né, de órgãos ligados aos trabalhadores, aos pesquisadores da área, organizações da população trabalhadora, dos trabalhadores, no caso do Brasil, dos trabalhadores do SUS, né, porque, obviamente, não é nem de longe confiável, não porque a vacina em si não seja confiável, mas a maneira como os capitalistas estão correndo atrás aí da mina de ouro, né, que eles transformaram no negócio da vacina, né? Além disso, né, seria necessário estabelecer aí, a gente vê que todas essas relações, elas estão ditadas diretamente por interesses econômicos e pela um verdadeiro esquema mafioso, né, onde entra aí os governos que
decidem comprar essa ou aquela vacina. A imprensa golpista, a imprensa capitalista, que faz campanha a favor de determinadas vacinas. Isso ficou muito evidente no caso da vacina da Pfizer. E todo um esquema mafioso, enquanto outras vacinas não são adquiridas, né? É o caso, por exemplo, é notória a obstaculização que existe aqui no Brasil em relação à vacina russa, a Sputnik 5, né? E, obviamente, que um governo que tivesse interessado em atender aos interesses, à necessidade da população de vacinação em massa, por exemplo, nesse momento deveria estar em aceleradas tratativas aí com a vacina, entre outras, né? Com a vacina cubana, soberana, né? Quem sabe até ajudando o país, investindo para ajudar na produção, compartilhando. Cuba mostra enorme disposição de compartilhar, né, a vacina com quem quer que seja, né? E a vacina está na fase final, na fase 3 de teste. Quer dizer, obviamente que no Brasil nós não temos nenhum governo verdadeiramente interessado, né, em que a situação se resolva em favor da população, mas os interesses que estão por detrás são interesses políticos, econômicos, e as empresas, os grandes monopólios que controlam o negócio da produção da vacina, estão ganhando rios de dinheiro, enquanto colocam, né, a vida da população aí em risco, e essa situação vai criando aí uma enorme insegurança, né, em todo o mundo. Bom, nós vamos terminando por aqui. Vamos ficando por aqui nessa quinta-feira, né, dia agitado, marcado aí pela essa grande quantidade de mortos. Agradecendo a vocês, a Carla destacando aqui, né, o colapso é mundial e eles preocupados com o lucro, com certeza. A única preocupação deles é o problema do lucro. O Jazão Goranés destacando, eles sempre buscam lucro, independentemente da vida, que para eles não vale nada, né? Então é preciso não só lutar pela vacinação em massa, mas é preciso lutar pelo controle, pela quebra das patentes da vacina, né? Que as vacinas que não se respeite, né, esse pagamento de royalties absurdo, né, de tarifas, que todos os países possam produzir aí os insumos, né, seja quebradas as patentes e haja uma produção em larga escala, né, com necessária estatização aí dos laboratórios farmacêuticos, para evitar, né, que a morte, que o sofrimento do povo, né, continue aí ser fonte de lucro desses tubarões que, como foi dito aqui pelos companheiros, só pensam única e exclusivamente, o único interesse deles, né, é a ganância em acumular lucros enormes que eles estão tendo aí de bilhões com o negócio da vacina nesse momento de crise, né, que ameaça aí pesadamente toda a humanidade e que já matou, né, mais de 2.620.000 pessoas em todo o mundo, né? Bom, resumo do dia fica por aqui. Amanhã, né, nós voltamos aí às 8h30, né, amanhã, por conta da decretação da suspensão das aulas, né, nós vamos suspender temporariamente o programa Comando de Greve, mas a gente volta com um resumo mais cedo e vamos falar também da continuidade da luta dos professores. Amanhã tem assembleia em Brasília, né, para discutir essa situação, e o país todo precisa seguir o exemplo de São Paulo, né? Contra qualquer medida no sentido de voltar às aulas na pandemia, tem que decretar greve e levar uma luta adiante contra os governos inimigos do povo que querem reabrir as escolas, né? O único caminho é a mobilização, né? Mobilização essa que precisa ser estendida a nível nacional, né? Contra o governo Bolsonaro e Dória e todos os governos inimigos do povo, né? Inimigos da vacinação efetiva da população, e é preciso levar adiante uma luta unificada em todo o país. Gente, um abraço, né? Um bom descanso para vocês. A gente volta amanhã às 20h30 com mais um resumo do dia.